Clube do Remo é o assunto desse vídeo. Antes eu quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui no nosso canal. Muito obrigado por cada carinho, cada comentário, cada like deixado. E também você que é inscrito, muito obrigado. E aqueles que não são, mande esse vídeo para alguém que você acha interessante para se inscrever no nosso canal. Cada semana, cada dia eu vou trazendo aqui conteúdos legais para vocês. Hoje o assunto é o Clube do Remo. Não dá para tirar a trajetória brilhante que ele vem fazendo nesse ano de 2025. Há exatos 365 dias atrás, ele estava garantindo seu acesso, saindo da terceira divisão para a Série B. Um momento de alegria, um momento de festa na cidade de Belém. E esse ano, o Clube do Remo também está tendo um ano digno, um ano extraordinário, digamos assim. Quem não se lembra, campeão paraense, um time que conquistou acesso sobre o seu maior rival, vem fazendo uma Série B tranquila, uma Série B muito bacana, uma Série B que podemos vir aqui e falar dessa trajetória. Teve mudanças de treinador, mudanças no seu comando técnico e mesmo assim o time sempre brigando na parte superior da tabela. Exemplo claro, seu rival foi o pior time da competição, ficando sempre na parte de baixo da tabela, o time que mais vezes figurou no Z4 e também na última colocação. E fazendo mais um paralelo sobre isso, os três times que subiram ao lado do Remo da Série C para a Série B, um já caiu, que é o Volta Redonda, os outros dois estão flertando nessa Série B, a Atlético e também a Ferroviária. Lutaram o campeonato inteiro, um campeonato sofrido, sempre na parte de baixo da tabela, contrastando do que foi o Clube do Remo. A verdade é que o Clube do Remo não subiu ainda de divisão por causa de alguns fatores, nuances, que cada time vai... Ah, foi aquele jogo, foi aquele erro de arbitragem. Mas o Clube do Remo tem uma particularidade que eu vou trazer para vocês. Para mim, ele começa os 10 primeiros jogos super bem, com o Daniel Paulista no comando, campeão paraense, um elenco robusto, um elenco em que ele tinha ele todo nas suas mãos, e deixa o clube com apenas uma derrota e ali numa zona intermédia da tabela, próximo do G4 do Campeonato Brasileiro, e muda-se para o Sport Recife no campeonato de uma prateleira acima. Para mim, ali foi um momento de transição, um momento em que os jogadores sentiram, o Clube do Remo também, como vai ser nossa vida após Daniel Paulista. E essa saída do Daniel causa algum frisson, o interino entra, dirige 3 jogos e depois a chegada do Antônio Oliveira, que tem um percentual muito baixo de vitórias. Foi aí, esse percentual baixo de vitórias, uma adaptação de um treinador que estava em outra prateleira, na Série A do Campeonato Brasileiro, um treinador que vem de fora, não conhece os campos, não conhece a história da Série B, não sabe como é desgastante as viagens, não sabe como é difícil jogar em alguns terrenos, não sabe o fato dele também não ser entendedor, de saber que alguns jogos, alguns campos, você não pode perder pontos cruciais, como o Clube do Remo perdeu. Isso fez com que o time passasse 2 meses sem vencer em casa, por exemplo. Isso é um dado alarmante para uma Série B que não aceita, digamos, pormenores em que você facilite. E nesse caso, o Clube do Remo facilitou em alguns momentos, demorou a ter a tomada de decisão de mandar ele embora, demorou a ter um timing diferente ali em determinados momentos, mas mesmo assim, com uma direção boa do Marcos Braz, com jogadores excelentes, tem o artilheiro do campeonato, que é o Pedro Rocha, com 14 gols, 6 assistências, participação direta em 20 gols, Nico Hernandes crescendo, o goleiro Marcelo Rangel, poderia pontuar vários outros, Caio Vinícius aqui. O Clube do Remo chega no terceiro treinador, no terceiro comando técnico, aí com Guto Ferreira. Ele tem um sprint muito reativo, em 7 jogos ele faz 6 vitórias e um empate, e depois tem uma trajetória de, nos próximos 2 jogos, que é Grêmio do Horizontino e Avaí, fazer apenas 1 ponto. Mas a verdade é que o Clube do Remo chega ao último jogo ainda dependendo de si, fazer o seu papel, que é vencer o Goiás, e torcer para um tropeço de Chape, ou quem sabe do Cap, que joga contra o América Mineiro, e também do Criciúma diante do Cuiabá. Dependia apenas de si até a 37ª rodada. Saiu do G4 para a última rodada. Mas nada perdido, eu vejo que esse paralelo de ficar 2 meses sem vencer em casa, empates sucessivos, o Clube do Remo só perde para a Ferroviária nesse quesito. Em 37 jogos foram 14 empates. A verdade é que é um dos times que menos perdeu nessa Série B. Poucos times conseguiram vencer o Clube do Remo, mas muitos empates, às vezes em uma competição de ponto corrido, não tem tanto atrativo assim. A verdade é aí, a Ferroviária empatou 16 vezes em 37 rodadas. Podemos dizer, empatou contra o Curitiba fora, venceu o Atlético Goianiense lá, empatar com o Cap lá na Liga Arena, é um resultado bom? Depende muito da nuance, como você vai prosseguir e transitar na sequência da competição. Ferroviária com 16 empates, está brigando até a última rodada para não cair. Clube do Remo com 14 empates e passar 2 meses sem vencer em casa, foi aí o fator determinante que não fez com que o Clube do Remo garantisse já o seu acesso nessa rodada, como o Coritiba já garantiu. Mas mesmo assim, ele ainda tem a oportunidade de conseguir esse acesso. Às vezes empatar demais em competição de pontos corridos não é tão benéfico. E detalhe, vários jogos em que ele estava vencendo e sofre os gols no empate nos minutos finais. Contra o Goiás foi assim na Serrinha, contra a Ferroviária perdeu em casa, contra o próprio Avaí também sofreu um empate nos minutos finais. Então, assim, são jogos
que estavam nas suas mãos, a Chapecoense, então, 90 minutos mais 3, jogos que estavam na sua mão e deixar empatar, aí não é ganhar um ponto, aí é deixar de somar 3 pontos. Então eu vejo que o Clube do Remo, mesmo tendo essa oscilação, foi um ano extraordinário, que pode ser coroado com acesso ainda nessa Série B maluca, uma Série B louca, uma Série B diferente de todas que eu já pude presenciar em 19 edições. Para você ter uma ideia, na 37ª rodada, nunca tínhamos tido antes um time que não tivesse garantido o seu acesso. O Coritiba só garantiu na 37ª, chegando à 37ª, nunca tinha acontecido isso na história e dessa vez foi assim. Série B louca, Série B que tudo pode acontecer na última rodada. A verdade é que quis trazer esse paralelo para vocês, para que a gente pontue também o lado positivo do Clube do Remo. Um ano extraordinário, um ano digno de ser falado, um ano bacana que tem o título do paraense e que pode ser coroado com acesso. Nada perdido. Temos Guto Ferreira, ainda tem os jogadores muito potentes, tem um torcedor que vai estar lá, o torcedor remista vai se fazer presente. Quem sabe o Clube do Remo consiga fazer aí, que nós possamos voltar aqui para fazer um vídeo e pontuar esses fatores, que o Remo poderia ter aqui 6, 7, 8 pontos a mais, mas que também mesmo assim ele garantiu o seu acesso. Valeu? Não podemos deixar de parabenizar ele por essa trajetória ao longo da Série B. Andou sempre na parte de cima da tabela, andou sempre lá em cima, andou ainda sempre com jogos atrativos e jogos bons e nunca deixamos de tirar o olho desse time, que para mim é um dos grandes favoritos ao acesso à Série A. Fique com Deus, muito obrigado por ter estado comigo até o final desse vídeo. Tchau!